6h42 da noite desta quarta-feira, dia 18 de julho, ano 2007, prestando serviços para a nossa comunidade. Esse é o nosso grande objetivo aqui na TV Todo Dia. Nós vamos até às 7h30. Daqui a pouco nós vamos conversar com o empresário do setor têxtil aqui da cidade, Omar Najar. Será que ele é candidato a prefeito no ano que vem? E vamos falar também algumas questões relacionadas com o setor têxtil. O gigante chinês continua assolando toda a parte industrial aqui do nosso país e, consequentemente, a nossa comunidade aqui de Americana. Vamos falar agora sobre febre maculosa. Estamos recebendo aqui na TV Todo Dia o médico veterinário da Secretaria de Saúde, o José Brits Neto. Tá tudo bem, Brits? Prazer em revê-lo. Tudo bem, satisfação em voltar aqui no programa da TV Todo Dia. Poxa, eu não sabia que você ia me surpreender tocando no assunto. Eu estive lá no Brinco de Ouro assistindo aquele fatídico 0x0 com a América do Rio. Olha, tá difícil. Tá difícil, né? Guarani que está na Série C do Campeonato Brasileiro. No primeiro jogo perdeu o Jaguaré lá no Espírito Santo, 2x0. Segundo jogo da fase de classificação, empatou com o Ameriquinha em Campinas. Agora vai ter que ganhar do Tupi lá fora. Tem que ganhar lá em Juiz de Fora. Depois do Jaguaré aqui no Brinco. Para tentar classificar, né? Tá complicado, mas vamos torcer pro Guarani. Temos fé, né? Aquilo que eu te falei, né? O símbolo de Campinas é o Fênix, né? O renascer das cinzas, né? E assim vai o Bugre. Que vai da mitologia grega. Brits, uma questão que preocupa, aliás, Campinas também tem essa questão, a Americana não foge à regra. Nós temos as simpáticas das capivaras, aliás, ali na região do Ribeirão Quilombo, na Avenida Bandeirantes e outras regiões aqui da cidade, que é a febre maculosa, que é transmitida pelo carrapato. Essa questão está preocupando as autoridades locais? Sim, preocupa na medida em que é uma doença reemergente. Ela já foi um problema no início do século passado, né, até os idos de 1940. E quase que simultâneo ao problema logo posterior à febre maculosa, a dengue, do início dos anos 1900, aqueles problemas sanitários que o Brasil passou, inclusive a região de Campinas, né? E houve um silêncio epidemiológico dessa doença que voltou a ser um problema agora, no final do século passado e início desse século. E todos os sanitaristas estão muito preocupados na medida que é uma doença que ela já é conhecida, mas ela volta com uma repercussão epidemiológica muito diferenciada, com a novidade das capivaras em pleno centro urbano de muitos municípios. Lógico que a região de Campinas é privilegiada com uma área hidrográfica bem exuberante. Nós temos muitos rios que cortam essa região e várias lagoas e a própria represa do Salto Grande Americana, que acabam propiciando condições de habitat favorável à proliferação de muitos animais silvestres que, pela ocupação urbana, passaram a ser sinantrópicos, ou seja, passaram a frequentar a periferia das cidades e já com uma característica de perder o medo do homem e já avançar para dentro das próprias cidades, né? Correto. Nós temos ilustrações aqui, Brits. Sim. Vamos mostrar enquanto você comenta. Certo. Vamos... Eu tenho aqui vamos nessa câmera são dois carrapatos incidentes aqui na região de Campinas como vetores da febre maculosa brasileira. Vou mostrar aí. Nós temos aqui o Amblyoma cagenense, onde você tem os machos, a parte de cima e a parte de baixo dele, e você tem a fêmea, a parte de cima, dorsal, e a parte ventral, a parte de baixo dele. A diferença, o macho ele tem um escudo inteiro na parte dorsal, a fêmea só tem um pedacinho. Por quê? Porque a fêmea ela se alimenta de sangue e ela tem que aumentar o volume corporal dela. Então, por isso que ela apresenta só um escudo anterior. Isso é o que diferencia o macho da fêmea. O macho da fêmea. E a reprodução desse carrapato? Certo, então, existe um ciclo, né? E normalmente esse ciclo ele ocorre de março a março, é um ciclo anual do carrapato. Mas ele tem uma exuberância de postura da fêmea no início do ano, mais ou menos após as chuvas de março, e aonde você tem a eclosão de ovos. Esses ovos se tornam larvas. As larvas têm um potencial agressivo
muito mais intenso do que o adulto, então elas têm um afã de parasitar, e esse afã de parasitar é inespecífico, por isso que o homem é mais atingido pela larva, o famoso micuim, quando entra em áreas onde tem o carrapato. Então esse carrapato fica em qualquer hospedeiro que seja, que entre na área de sítio dele, durante mais ou menos uma semana, aí ele cai desse hospedeiro, no ambiente ele demora mais ou menos um mês, se torna ninfa, que também parasita outro hospedeiro, ou seja, sobe para se alimentar no hospedeiro, fica mais ou menos em torno de uma semana, cai ao solo, fica no solo durante uns 30 dias também e se torna adulto, macho, diferenciando-se em macho e fêmea. O macho e a fêmea sobem novamente no hospedeiro para se alimentar e se reproduzir. Ali a fecundação, reprodução sexuada, né? E aí após a reprodução a fêmea cai no solo, engurgitada de sangue, e se rompe e libera novos ovos, fechando o ciclo do carrapato. O período mais problemático é esse, de março até outubro, que é o período onde a gente tem uma incidência populacional do carrapato na sua forma de larva, o micuim, e ninfa, que tem um potencial de parasitar, principalmente o ser humano, muito maior que o adulto. Então o sinal de alerta está acionado aqui para a nossa região principalmente. Nós estamos com o médico veterinário José Brits Neto, um dos nossos colaboradores aqui na TV Todo Dia. Ele está representando a Secretaria de Saúde aqui da cidade americana. Brits, o chamado carrapato estrela. Sim. O nome científico dele? Amblioma cagenense, e existe o amblioma dubitatum, que são as duas espécies que são incidentes na região de Campinas como vetores da doença, né? O principal hospedeiro é a capivara? A capivara é o principal por conta da repercussão epidemiológica atual. Correto. Mas o cavalo também é um hospedeiro do amblioma cagenense. Já o amblioma dubitatum e o cagenense, os dois parasitam a capivara. Agora, o cagenense também pode parasitar o cavalo, e aí a gente tem aquela problemática do trânsito dos cavalos dentro da cidade também, que não tem sido o alvo principal das discussões, mas que, no meu entender, também tem que ser trabalhado quanto ao controle de carrapato nesses animais. Tanto o macho como a fêmea podem contaminar o cidadão? Sim, é inespecífico o fato de ser macho ou fêmea, até porque a ninfa ela ainda não se diferenciou. Então a larva e a ninfa não tem ainda uma diferenciação sexual determinante quanto a esse aspecto. Então as duas parasitam-se de sangue e nessa condição podem veicular o agente etiológico, o agente causador da doença, febre maculosa, que é uma bactéria, tá? Então não é o carrapato que causa a doença, na verdade é uma bactéria chamada Rickettsia rickettsii que causa a febre maculosa. E ela é transmitida pela picada do carrapato, que se alimenta de sangue. Agora, a questão dos sintomas, e eu estou observando aqui duas fotos e eu vou mostrar para o telespectador, e eu estou observando aqui que pode ser confundido com picada de pernilongo, é isso? Pode. Agora, quando você entra, quem já foi picado por micuim sabe que é impressionante a rapidez e a quantidade de larvas de carrapato estrela que podem subir na perna da gente e atingindo já a região costal ou ventral muito rapidamente quando você entra numa área de elevada infestação. Então, os pernilongos, eles causam lesões muito parecidas, né, puntiformes, com vermelhidão a essa no local da picada, mas de uma forma mais isolada, né? Esse aqui é mais junta, né? Vê as costas, não sei se vai dar para mostrar. Vou mostrar aqui as costas desse cidadão aqui. A foto de baixo. Picada por carrapato, uma reação bem exuberante, alérgica à linfa que ali é introduzida pelo carrapato, e isso pode ser agravado de acordo com a condição alergênica de cada indivíduo, né? Correto. E os sintomas dessa doença? Tá, a febre maculosa brasileira, ela tem sintomas um pouco difíceis de diferenciar da boa parte das outras doenças hemorrágicas, né? A própria dengue, a leptospirose. Então, ela pode causar febre, dores musculares, dor de cabeça, náusea e vômitos, tá? Num agravo um pouco mais demorado, após mais ou menos 6 dias de infecção, podem aparecer manchas avermelhadas no corpo, que são chamadas de máculas, por isso o nome febre maculosa. Então, esse agravo hemorrágico normalmente ocorre em pele, tá?
Normalmente nos membros inferiores é muito mais comum, mas há casos sistêmicos. Agora, hoje os médicos não têm adotado na vigilância sindrômica, ou seja, quer dizer, na condição deles de vigiar a doença, com base nos sinais clínicos dela, eles não estão esperando a evolução das máculas corporais. Eles já analisam dois fatores. Se eu tenho uma doença febril, é importante que os médicos que ainda não tenham conhecimento dessa informação da conjuntura da saúde pública, que prestem bastante atenção nisso. Se a doença é febril, se esse paciente tem dores musculares e dores de cabeça, náusea e vômito, não pensem só em dengue. Avaliem na sua anamnese se esse paciente entrou em áreas de risco e foi picado por carrapato. Porque esse é o único princípio diferencial que pode ser usado para o diagnóstico precoce clínico da doença. Por quê? O exame laboratorial demora um pouco para sair o resultado. Então não tem hoje como médico aguardar o diagnóstico laboratorial para iniciar tratamento. Então se ele vê uma doença febril, com essas características de mal-estar, dor de cabeça, dor no corpo, náusea, vômitos, associada à entrada do indivíduo em uma área de risco, que tenha carrapato, os pesqueiros da cidade, hoje nós estamos muito preocupados com a situação do Ribeirão Quilombo, né? E esse indivíduo foi picado por carrapato, o curso febril é posterior a isso, pensem em febre maculosa e instituam o tratamento antibiótico, que é extremamente simples e extremamente eficaz. Então, hoje se fala muito dentro da classe médica, em seminários que a gente tem participado, a precocidade de tratamento quando o evento do diagnóstico clínico através da sua anamnese, doutor, evidencia o indicativo de febre maculosa. Tá? Então isso é muito importante que a classe médica esteja atenta e, aliás, quero elogiar a classe médica de Americana, que foi fruto de um elogio no próprio último seminário que eu estive, que aqui a vigilância epidemiológica e a vigilância sindrômica, principalmente do Hospital Municipal, estão exemplarmente qualificadas na vigilância da febre maculosa na cidade americana. 6h54 da noite desta quarta-feira, dia 18, estamos conversando com José Brits Neto, médico veterinário que está representando a Secretaria de Saúde aqui da Prefeitura de Americana, falando a respeito da febre maculosa, que é uma questão que preocupa. Uma pergunta curiosa aqui do Sebastião do São Domingos. Obrigado, Sebastião, pela sua ligação no 34065000. Ele está sempre passando pela Avenida Bandeirantes, ou seja, as margens do Rio Quilombo, e ele observa as simpáticas da capivara por ali. E ele pergunta se ele sofrer uma queda ou se passar devagar de moto ali, ele pode, por exemplo, entre aspas, ser atacado por algum carrapato, ser picado pelo carrapato? Veja bem, o carrapato ele requer um tempo para subir no corpo do indivíduo. Então, vamos analisar o evento como acertar na loteria ao contrário, né? Eu acho que isso seria difícil numa situação assim, como ele me qualifica, ocorrer isso. Sobre as capivaras no Ribeirão Quilombo, o PVCC, que chama-se Programa de Vigilância e Controle de Carrapatos, que foi um programa iniciado com a supervisão da SUSEM de Campinas, aqui em Americana, em fevereiro deste ano, graças ao bom entendimento do nosso secretário de Saúde, Dr. Emerson Assis, que incentivou a implantação desse programa na cidade americana. Ele já fez um diagnóstico com um levantamento da população de capivaras do Rio Quilombo. É importante que a população tenha isso em mente. Nós já sabemos quantas capivaras tem ali, já definimos os grupos e estamos monitorando esses grupos. E isto tem que ser feito para que, numa situação em que esse agravo se tornar comum dentro da cidade, que você sabe que o Ribeirão Quilombo corta a cidade americana ao meio, nasce lá em Nova Odessa e morre no Rio Piracicaba, né? E nós temos capivara transitando no meio da cidade americana. Então, nós precisamos disso até para solicitar ao IBAMA uma intervenção sobre essa população. Não entendam a intervenção por matar capivaras. Realocação de grupos. Que dá prisão em flagrante, né? Mas o IBAMA já conseguiu jurisprudência para remanejamento de capivaras. Nós estamos já pensando em fazer isso com aquelas 2 capivaras que estão
no Bosque das Nascentes, por exemplo. Nós já vamos formular um laudo e pela Secretaria do Meio Ambiente, que é a gestora nisso no município, né, nós vamos, através do nosso secretário de Saúde, pedir que o secretário do Meio Ambiente, com base no nosso laudo, já solicite ao IBAMA, que já tem jurisprudência sobre o remanejamento, a retirada daquelas 2 capivaras do Bosque das Nascentes para tranquilizar a população do Zanaga. Muito bem, são 6h57, finalzinho da entrevista aqui. O cachorro pode ser um hospedeiro ou não? Ele pode ser um hospedeiro de transporte. Ele também pode pegar febre maculosa, mas não tem implicação epidemiológica grave quanto à transmissibilidade da doença. Quer dizer, cachorro ser picado e ele veicular para um carrapato que vai transmitir para o homem. Se sabe que epidemiologicamente ele não participa dessa transmissão de forma significativa. E as pessoas estão, por falta de orientação e comentários indevidos de balconistas de lojas veterinárias, confundindo erliquiose canina com febre maculosa. São 2 doenças totalmente diferentes, quero aproveitar para esclarecer a população. Procure o seu médico veterinário nas clínicas veterinárias, porque estão dizendo bobagens por aí, e isso só serve para dificultar o nosso próprio trabalho no controle da doença. A erliquiose canina é transmitida pelo ripcéfalos sanguíneos, que é um carrapato do cachorro, específico dele, e que não transmite nada para o ser humano. Aproveitando sua presença aqui, o Brits, você sabe que a nossa comunidade está sempre nos acompanhando aqui. Não é uma pergunta relacionada com a febre maculosa, mas eu tenho certeza que você vai orientar. Maria Aparecida do São Domingos. Obrigado, Maria. A cachorra, quando ela está com cria, quando ela está gestante, já diria o nosso amigo Rai aqui da TV Todo Dia, de repente some o leite. Existe algum remédio para isso, para voltar o leite para os cachorrinhos? Como é o nome dela? Maria Aparecida. Maria Aparecida, existe sim, tá? Existe tanto para estimular a produção de leite da fêmea, como para suspender a lactação em casos de fêmeas que perdem filhotinhos precocemente. Agora, a ética não me permite que lhe instrua isso daqui. Eu lhe orientaria a procurar um médico veterinário clínico da cidade, que ele vai lhe passar essa informação com certeza, com segurança. Prometo que é a última pergunta. O Beni da Vila da Inês. Isso aqui é mito ou é verdade? Dar feijão para o cachorro, isso pode motivar a presença de carrapatos no cão? Olha, você me pegou, nunca ouvi falar. Nunca ouviu falar? Não. Então deve ser. O feijão é rico em triptofano. O feijão ele causa um processo fermentativo, inclusive não dê feijão para o cachorro, não é um alimento próprio a se dar para o seu cachorrinho. Não tem. Olha, eu tenho ouvido cada coisa, mas eu vou anotar. Essa é interessante. Feijão... Não estou ridicularizando a pergunta, eu estou apenas assim, surpreso, porque ela deve ter ouvido isso de alguém. Então, viu, Maria, não me leve a mal, eu estou surpreso, porque não tem realmente nenhuma relação isso. Ok. São 7h desta quarta-feira. Brits, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Mais uma vez foi importante, esclarecendo principalmente a questão da febre maculosa. E tomara lá que o seu Guarani possa se classificar. Vamos lá, vamos superar essa fase negra. Vamos para a Tríplice Coroa, Série C, B, A e vamos para o Japão, vamos para Tóquio logo de uma vez. Então vamos lá, 2008 Série B. Eu acho que a gente ainda não sai da C esse ano. Vamos lá, 2009. Não, a gente então 2010 por aí. Isso. Guarani, que tem o hino mais bonito no futebol brasileiro. Com certeza. É minha opinião também. Um abraço, Brits. Um abraço também. Conversamos com o médico veterinário aqui da cidade americana, José Brits Neto, esclarecendo algumas questões sobre a febre maculosa. Vou para o intervalo, daqui a pouco vou conversar com o empresário do setor têxtil aqui da cidade, Omar Najar.